Talvez muitas pessoas estão perguntando, mas por que tanto problema no mundo? Por que as coisas estão ficando cada dia mais difíceis? Mais crime, mais adultério, mais homossexualismo, todo tipo de devastação. Tudo está sendo, parece que está tudo sendo destruído em todos os sentidos da vida. E só tem uma resposta. A palavra do Senhor, ela tem que cumprir. Ninguém vai mudar isso. E a Bíblia diz lá em Mateus 24, né, que passará o céu e a terra, porém as palavras do Senhor não vão passar. Mas aí as pessoas perguntam, mas e por que muitos problemas, até mesmo no meio dos crentes, até mesmo no povo chamado de crente? É verdade. Mas a palavra do Senhor, ela tem que cumprir. Ninguém vai mudar a palavra de Deus, mas assim, às vezes o crescimento de sexo ilícito, imoralidade sexual, pedofilia, abuso sexual, até mesmo dentro do meio cristão, existe algumas pessoas que são responsáveis pelo fato de ocorrer essas coisas. Porque a Bíblia fala lá em Mateus 5, que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? E a Bíblia diz que se o sal se tornar sem gosto, para nada mais presta a não ser pisado e jogado fora, né? E luz, o mundo é trevas, e a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Jesus é a verdadeira luz. E, por exemplo, eu acho que faço uma comparação com os cristãos, com os crentes no Senhor Jesus, como o sol e as estrelas. Por exemplo, alguns dizem que tem estrelas que são muito maiores do que o sol, né? Mas o que é manifesto para nós é o sol. Então, assim, a luz do sol é a luz mais perfeita, mais clara que aparece para nós. E as estrelas brilham à noite, dão uma luzinha, né? Então, Deus, Jesus, era uma luz como o sol, e nós temos que ser como as estrelas, brilhar nessa escuridão. É tanto que a própria Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses 2,15, que nós temos que brilhar no meio dessa geração ímpia. Mas aí eu vou responder por aquilo que algumas pessoas falam, mas por que, né, tá tanto escândalo no meio dos evangélicos? Uma das situações é o que eu disse, que as escrituras elas vão cumprir, ninguém vai mudar isso. E segundo é o que nós temos muitos mestres que não são mestres. Existem pregadores demais. Nós temos muitos pastores, muitos pregadores, profetas, apóstolos, todo tipo de pessoas que enquadram nesse mundo que eles chamam mundo gospel, né? E se você olhar Mateus 10, versículo 24 até o 26, Jesus fala assim: o servo não é superior ao seu mestre, e todo o que for perfeito é igual ao mestre. Em algumas Bíblias ele fala, o aluno não é igual ao professor, ele tem que ser, ou melhor, o aluno não é superior ao seu professor, mas todo o que for igual. Então Jesus manda que nós temos que parecer com ele. Ninguém é maior que ele, ninguém é maior que o mestre, mas vós tem que parecer com o mestre, ou nós temos que parecer com o mestre. Então temos muitas pessoas que estão ensinando, estão dirigindo congregações, pessoas que estão ministrando, mas são pessoas que, infelizmente, o que ocorre com muitos pregadores é uma realidade que muitos sabem que
Alguns estão mortos espiritualmente. O apóstolo Paulo já profetiza isso lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, parte do 1 até o 3, ele fala sobre essas pessoas. Ele fala que essas pessoas estão com a mente queimada, uma mente cauterizada. Eu estava vendo aqui, tem Bíblia que fala mente cauterizada ou mente queimada. Mas eu olhei que realmente essa mente cauterizada é uma mente queimada com brasa de fogo. E essas pessoas, infelizmente, nós temos líderes que estão mortos espiritualmente e eles não conseguem discernir o que é certo e o que é errado. E quando se trata de uma coisa que foi queimada, você pode conseguir entender isso, que eu acredito que todos nós já passou por uma situação de ter queimado alguma parte do corpo, e quando você queima ali, aquela parte que foi bem queimada, ela morre, e aí aquilo não sente dor mais, você tem que arrancar aquilo ali para ter que volta a carne que está viva. E é o que está acontecendo com alguns líderes, que eles estão com a mente queimada com brasa de fogo. Eles, às vezes, algumas coisas que eles fazem nos seus templos, o próprio Paulo diz isso no capítulo 4 de 1 Timóteo, né? Ele fala que são espíritos de demônios, são pessoas mentirosas. Então, esse é um dos fatos de estar acontecendo tanto dessas coisas dentro do meio cristão. Mas aí a pergunta é: o que eu devo fazer para livrar de um falso mestre? O que você deve fazer? Você tem que examinar as escrituras, você precisa fazer aquilo que Jesus falou em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Você precisa conhecer as escrituras, como a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer as escrituras. É claro que com as escrituras, você conhecendo as escrituras, você vai detectar se o seu mestre é um falso mestre, se o espírito que habita nele é um espírito de demônio. Mas infelizmente essas situações estão ocorrendo porque no nosso meio está faltando luz, está faltando sal. Mas eu nunca vou falar o que a maioria fala, eu vou falar a realidade das escrituras, mas eu sempre falo: existe uma solução para você. O Senhor Jesus ainda não voltou, a salvação continua aí, nós estamos na graça, de graça receber e de graça dai, Mateus 10, versículo 8. Então, se você quer ser uma pessoa salva, pega a sua Bíblia, lê Mateus, lê Marcos, lê Lucas, lê o Evangelho de João, lê as cartas do apóstolo Paulo, que você vai descobrir que Jesus morreu na cruz. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Ele quer salvar você sim. Ele morreu na cruz para que aquele sacrifício acontecesse, para que os seus pecados também fossem perdoados. E os braços do Senhor Jesus continuam abertos, a salvação ainda existe. Um dia ela vai acabar, mas hoje você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa salva, de se tornar um seguidor de Cristo. E eu sempre repito, isso não é a minha opinião, isso é a verdade. A Bíblia é a verdade. Então, enquanto houver Bíblia aí, enquanto o Senhor Jesus não voltou, há uma solução para você. Mas você precisa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é o Senhor Jesus, é a Bíblia, é as escrituras.